Olá pessoal, tudo bem? A gente vai conversar agora sobre o grande finale da determinação do produto e da taxa de juros no curto prazo. Este grande finale é o modelo ISLM e ele vai sintetizar as discussões que nós fizemos desde o nosso primeiro vídeo, tá? Desde a nossa primeira aula que cobriu o primeiro tópico deste curso de Macroeconomia 1, dessa macroeconomia básica. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui, ou seja, o nosso objetivo é, enfim, juntar os dois mercados que nós vimos de forma fragmentada, tá, até agora. Por um lado, lá na aula do capítulo 3, nós vimos, tá, o mercado de bens. Este foi o nosso primeiro tema quando a gente lidou com a relação entre demanda puxando o produto e a demanda só puxa o produto, porque quando o produto existe há renda e a renda permite que a demanda aconteça e a demanda puxa de novo o produto. Nós vimos isso lá, tá, no nosso tópico 3. Daí no nosso último tópico, que foi o tópico 4, nós falamos do mercado financeiro. O que a gente vai fazer agora é juntar esses dois mercados e nós juntamos esses dois mercados naquilo que a gente chama de modelo ISLM, sendo que o IS diz respeito ao lado real da economia e o LM, a relação LM ou a curva LM ou o mercado LM dá conta do mercado financeiro. Já adianto para vocês que nós estamos falando desde o começo desta aula de macroeconomia acerca de como a gente vai determinar Y, produto e renda, que por sua vez permite, tá, que aconteça Z, a demanda. E quando a gente traz o mercado financeiro, foi o que a gente falou na última aula, nós estamos definindo I, a taxa de juros. Portanto, tá, o que a gente vai buscar com o ISLM é definir o equilíbrio dos mercados de bens, tudo bem? Renda, produto e demanda, e do mercado financeiro, taxa de juros. A gente vai ver os equilíbrios, os pontos de equilíbrio, todos os pontos de equilíbrio, tá, que produto, renda e demanda podem ter e a respectiva taxa de juros. É isso que a gente está falando. Tá? Então, quando a gente traz o modelo ISLM, este daqui que nós começamos a conversar agora, tá? A gente está falando basicamente dos equilíbrios que se colocam nos mercados de bens e nos mercados financeiros quando eles estão funcionando juntamente. Tá? Neste sentido, nós veremos a maneira pela qual variações da taxa de juros, tá, impacta a maneira pela qual variações impactam, ou a maneira pela qual variações impactam, depende de onde você quiser concordar o verbo impactar. Então, nós veremos as maneiras pelas quais as variações da taxa de juros impactam ao lado real, bem como as variações do produto, as variações do lado real, impactam o sistema financeiro. Mas a gente sempre vai chegar num ponto de equilíbrio, tudo bem? Portanto, o que eu acabei de falar com vocês agora, tá, basicamente está aqui sintetizado. Nós veremos como é que se definem produto, a renda e demanda, tá, e a taxa de juros, e isso, portanto, exige que nós juntemos os mercados que nós vimos até aqui, financeiro e o mercado de bens. Pois bem, comecemos pela curva IS, porque a gente precisa, tá, defini-la. Nós ainda não vimos a curva IS, a gente já falou um pouco mais da LM quando falávamos do mercado financeiro no último vídeo, tá, na última aula. Agora a gente precisa voltar lá no tópico 3 para poder, enfim, definir a curva IS, tá, de fato. Tudo bem? A curva IS partirá do equilíbrio no mercado de bens, nós já falamos sobre isso, e nele o produto Y é igual a demanda Z, tá? E a gente também já viu isso daqui. Basicamente, aqui nós abrimos o que é a demanda. A gente sabe que a demanda confirma determinado produto já feito e, ao confirmar, ela estimula que mais produto seja feito.
tudo bem? Confirmar no sentido do seguinte: o empresário produz, ele oferta produto, tudo bem? Então oferta é igual a produto, e a demanda vai lá e confirma esse produto que foi ofertado, essa venda que o empresário quis fazer. E com isso o empresário é motivado a tomar, tá, novos investimentos, e isso vai fazendo com que o produto vá se ampliando ao longo do tempo. Tudo bem? Então, essa é a lógica do que a gente começa a explorar agora. A gente vai retomar isso daqui. O grande ponto, tá, foi que nós vimos lá no tópico 3 que o investimento era definido de maneira exógena, isto é, ele era fora do gene, tudo bem? Fora do sistema, tá? Exogene, ele está fora da célula, entre aspas, só para a gente tornar biologicamente mais compreensível a coisa da economia, tudo bem? A gente fez essa assunção, tá, de que o investimento era exógeno porque uma variável que define o investimento ainda não estava explicitada. Que variável é esta? E a taxa de juros. Agora a gente já entendeu como é que a taxa de juros é definida, e desse jeito a gente vai tornar o investimento uma variável endógena. A pergunta é, então, o investimento funciona a partir, tá, do quê? É isso que a gente vai precisar responder para tornar o investimento endógeno, tudo bem? Parte do próprio sistema. Logo, quais são os determinantes do investimento? E a gente está buscando o quê? Construir a relação IS, tá? Quais os determinantes do investimento? Bem, são dois. Por um lado, o nível de vendas, tá? Maiores vendas significam maiores investimentos. Afinal de contas, os planos do empresário, da empresária, foram bem-sucedidos, tá? Como é que a gente consegue representar um determinado nível de venda que, tá, acontece na economia em termos sempre agregados, porque nós estamos em macroeconomia? Como é que a gente faz isso, tá? A melhor proxy, ou seja, a variável que mais representa o nível de vendas que uma economia pode ter, é aquilo que permite justamente que vendas pelo lado do empresário aconteçam. Pelo lado do consumidor, compras. O que permite que o consumidor compre algo? Renda. Tudo bem? Então, a gente vai definir a variável, tá? A gente vai definir a variável que aproxima, que representa o nível de vendas, como sendo o nível de renda da economia. Tudo bem? Y. E a gente já sabe, por uma questão de óbvia lógica, né, que maiores vendas significam maiores investimentos ao longo do tempo. Portanto, essa setinha para cima no nível de vendas e essa setinha para cima nos investimentos significam que essas variáveis são positivamente relacionadas. Tudo bem? É esse sinal de positivo aqui. Isso daqui meramente está simbolizando que quanto maior o nível de renda da economia, maior o nível de vendas na economia, maior será o investimento. E esse I? Não, isso daqui é só para dizer que isso daqui é uma função, tá, que define, que determina o investimento. Então eu poderia trocar esse I por esse F, só para simbolizar que a gente está falando de uma função. Tudo bem? Então esse I que aqui está não é nada além de que a sinalização de que esses elementos, tá, fazem funcionar o investimento. Portanto, o investimento é função desses dois elementos. Quais sejam? Primeiro, que a gente acabou de explicar, venda, sendo que venda a gente representa pela renda, que é o que permite que aconteça compra. Então, pelo lado do empresário, que aconteça venda. Quanto maior o nível de renda de um país, maior o nível de venda, maior será o investimento. Qual é a outra variável que explica o comportamento do investimento no tempo? É a taxa de juros, tá? E a taxa de juros explica o investimento por dois caminhos. Por um lado, a taxa de juros é o custo de se financiar plano de investimento. Então, a taxa de juros é um custo efetivo toda vez que alguém tem um plano de investimento, precisa contratar crédito para poder efetivar esse plano de investimento. A taxa de juros é o custo da contratação desse crédito. Além disso, a taxa de juros é
o custo de oportunidade, o custo de comparação do que se pode fazer com determinado volume de recurso. Pode-se, por exemplo, aplicar, como nós vimos no tópico 4, em títulos / ativos financeiros que rendem o quê? Taxa de juros. Se eu quero tentar ganhar no lado real da economia, eu preciso investir. Qual é o meu custo de oportunidade? O que eu poderia fazer, tá, de diferente com dinheiro ao invés de investi-lo produtivamente para gerar bens e serviços? Tá? Eu poderia investir financeiramente. É por isso que a taxa de juros significa o custo de oportunidade do investimento produtivo, porque todo investimento mobiliza uma riqueza. Qual é o uso alternativo? Qual é a outra oportunidade que existe para se tentar ganhar dinheiro, tá? Um investimento financeiro. Então, a taxa de juros, que é a remuneração desse investimento financeiro, ela é o custo, tá, da alternativa, isto é, ou se aplica no lado real, investimento, esse I que a gente está definindo agora, ou se aplica no lado financeiro, ganha-se a taxa de juros com isso, tudo bem? Se a pessoa resolve investir, tá, no lado real, qual é o custo da alternativa? Qual é a oportunidade que ela está deixando de aproveitar? A taxa de juros, por isso que é um custo de oportunidade. Percebamos, quanto maior a taxa de juros, maior o custo de oportunidade, maior o custo efetivo de se tomar um crédito para fazer o investimento. Então, logo, tá, maior taxa de juros é um grande desestímulo ao investimento, de modo que, quanto maior for a taxa de juros na economia, menor se espera que seja o nível de investimento. Por isso que aqui há esse sinal de menos, que indica que quanto maior a taxa de juros, menor o nível de investimento. E quanto menor a taxa de juros, maior o nível de investimento. Essas variáveis, portanto, se relacionam de uma forma negativa. Elas são negativamente relacionadas. Tudo bem? Pois bem, definimos então aqui, tá, a nossa função investimento. Está aqui ó, a nossa função investimento, a variável a ser explicada investimento, as variáveis explicativas renda, que significa o quê? O nível de vendas, e taxa de juros, que é o custo efetivo e o custo de oportunidade do investimento. Pois bem, agora a gente pode pegar, vou voltar, tá, a nossa função de equilíbrio entre produto e demanda, mas a gente já pode endogenizar o investimento porque a gente sabe o que é que o define. E quando a gente faz isso, nós temos, aqui embaixo está expresso, a relação IS. Qual a diferença com o que a gente tinha antes? Meramente agora, o investimento, tá, está explicado. Nós temos uma relação do investimento com a renda, porque a renda define o nível de venda da economia, e quanto maior o nível de renda, maior o nível de venda, maior o investimento. E nós temos uma relação do investimento com a taxa de juros que é negativa essa relação. Isso quer dizer, portanto, que quanto maior uma variável, menor a outra necessariamente. Tudo bem? Maior juro, menor investimento. Tudo bem? Menor juro, maior investimento. Tudo bem? Eis, portanto, a relação IS. Gravem isso, tá? Porque agora a gente vai observar essa relação que significa o mercado de bens de uma forma gráfica. E não se assustem, tá? Não é complicado, no fundo, a coisa gráfica só sintetiza o que a gente acabou de falar, tá? Vamos voltar para o que a gente viu lá no tópico 3, tá? Isso daqui vem lá do tópico 3 e a gente já viu esse equilíbrio no mercado de bens. Aqui a gente tem, tá, a relação ZZ, que é, tá, a relação entre demanda, produto e renda. Aqui são os componentes da demanda, que é o que puxa o produto no curto prazo. E a gente sabe que dentro de ZZ, no fundo, o que nós temos é o IS. Tudo bem? A gente vê nesse ZZ, tá? A gente vai derivar dessa relação ZZ, que são estes componentes da demanda aqui, a gente vai chegar, tá, na curva IS. Então isso daqui são os itens de ZZ. Tudo bem? Por que ZZ, tá, a curva da demanda, claro, em relação ao produto, em relação à renda, isso daqui a gente já viu, a interação entre produto, renda e demanda. Tudo bem? E ZZ é
tá? A curva da demanda relacionando. Se demanda o que? O produto. E só se demanda esse produto porque se tem o que? Renda. Tudo bem? ZZ, percebam, tá? Ela é positivamente inclinada. Antes de falar de ZZ especificamente, por que tem essa reta de 45 graus aqui? Porque ela vai mostrar exatamente todas as combinações proporcionais entre produto, renda e dispêndio. Tá? Na realidade, as relações entre produto, renda e dispêndio não são de 1 para 1. Por quê? Porque existe uma propensão marginal a consumir. E se existe uma propensão marginal a consumir, existe, portanto, tá, uma parcela da renda que não é gasta. A gente já viu isso. Por quê? Porque a propensão marginal a consumir, ela se situa entre 0 e 1. Isso quer dizer que para cada de renda que a pessoa tem, ela normalmente gasta menos do que isso. Aí você fala, não, mas eu gasto toda a minha renda. Sim, você gasta, mas outras pessoas não. Em termos agregados, tá, a gente nunca tem toda a renda sendo dedicada a consumo. A gente tem uma parte que vai para consumo e tem uma parte que é poupada e que vai se tornar ao longo do tempo investimento. Nós vimos isso onde? Lá no vídeo, tá? Ou nos vídeos, porque foram 3, da aula do tópico 2. Tudo bem? Isso está lá explicado, essa relação entre poupança e investimento, tudo bem? E essa coisa aqui, propensão marginal a consumir, foi explicado no vídeo do tópico 3. Então eu não vou ficar aqui recobrando isso, é só lembrete para vocês. Tá? E, portanto, se a gente está entre 0 e 1, não tem como a curva ZZ ser 45 graus. Tá? Ela tem uma inclinação um pouco menor do que a ZZ. Tá? Mas a inclinação ainda é positiva, ainda é ascendente. Por quê? Porque a propensão marginal a consumir é positiva, tá? Então isso significa que quanto maior a renda, maior o consumo, e a única coisa que a propensão marginal a consumir entre 0 e 1 indica é que a variação de renda não é igual à variação de consumo, mas ambas, tá, são diretamente relacionadas, são positivas, o que implica uma reta positiva. Além disso, tá, a renda ainda tem uma posição direta com o investimento. Aqui é I, tá? Isso daqui é I. Como assim? Basicamente, quanto maior for a renda, maiores serão as vendas. Quanto maior forem as vendas, maior é o investimento. Tudo bem? Então perceba, investimento é o quê? Demanda. Y é o quê? Renda. Qual é a relação entre renda e demanda? Tá? Uma maior, renda maior, demanda maior. Como é que a gente enxerga isso? A gente enxerga isso na positividade da curva ZZ. Tudo bem? Feito? Isso aqui foi só um relembrar. Tá? Agora, quando a gente sai, tá, da ZZ e vai para a curva IS, na curva IS a gente vai olhar uma outra coisa. A curva que a gente está lidando aqui, ó, tá? Ela tem que ver com demanda, produto e renda. Desse jeito, a gente está no mundo do mercado de bens somente. Mas quando a gente está falando do ISLM, a gente está no mercado da junção, a gente está no mundo da junção dos mercados monetário e financeiro e dos mercados de bens. Então, o que interessa aqui é a gente ver a relação entre as duas variáveis que estes dois mercados definem. O mundo do IS define o que? Produto, renda e dispêndio. Então, o tempo todo a gente vai estar nesse Y, tá? Nesse Z e nessa renda, que como são, mais uma vez, vídeo do tópico 2 desse curso. Como esses daqui são sempre iguais, no fundo, o mercado de bens está definindo o produto de curto prazo. Vocês podem falar demanda de curto prazo, tudo bem. Podem falar a renda de curto prazo, tudo bem. Tá? São coisas diferentes que precisam necessariamente ter o mesmo valor. E na economia a gente sempre vai medir por isso o valor. Tudo bem? Então o mercado IS, tá? Ele me apresenta, e para vocês também, a determinação, tá, da renda ou do produto de curto prazo. Mas se a gente tem um LM na história, tá, e é isso que a gente está chegando lá nesta aula de hoje, a gente vai precisar ter também uma taxa de juros. Isso daqui
É o mercado financeiro. Isso daqui está representando o equilíbrio que vem do mercado financeiro. E aqui nós temos o equilíbrio que vem do mercado de bens, que é o ZZ. E SLM, portanto, muda a variável, no plural é melhor. E SLM, portanto, muda as variáveis em relação ao mercado de bens per se e em relação ao mercado financeiro, monetário e financeiro per se. Tudo bem? Vejam, quando a gente está fazendo a transição entre o mercado de bens, que a gente acabou de muito desenhar, é isso daqui, ó, nós precisamos entender a relação, não mais entre propensão marginal e consumir e produto, não mais entre vendas, investimento e produto, mas entre taxa de juros e produto. Essa é a migração que a gente tem do mercado de bens ou do mercado monetário e financeiro para o ISLM. Desse jeito, o que a gente precisa entender agora é a forma pela qual aquilo que vem do mercado financeiro, o que é? A taxa de juros, afeta o mercado de bens. Tudo bem? Então, é essa migração aqui desse gráfico para essa pergunta que eu lancei para lhes ajudar. E se a taxa de juros subir? Tudo bem? O que vai acontecer com a ZZ? Com o lado real da economia? Bem, para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai ter que voltar aqui na relação IS e olhar onde é que a taxa de juros impacta a relação IS. Onde é? No investimento. Tudo bem? E como é que a taxa de juros impacta o investimento? A taxa de juros diminui o investimento. Nós já vimos isso. Logo, como é que a taxa de juros afeta o produto da economia, reduzindo-o? Logo, se a curva IS mostra a relação entre o mercado de bens, o produto, a renda, a demanda, e o mercado financeiro, a determinação dos juros, isso significa que a curva IS terá um impacto negativo de um aumento de juros. Por quê? Um aumento de juros, vejam aqui, o aumento de juros reduz o investimento reduzido, ele traz consigo uma menor renda. Vejam, é isso que está discriminado na nossa curva IS aqui. Isso poderia ter sido visto também claramente pela relação do próprio gráfico de ZZ, vejam. Antes a gente tinha esse ponto de equilíbrio aqui, A. Nele a renda é Y, a renda é Y. De repente, a taxa de juros subiu, tudo bem? O investimento é função tanto do produto quanto da taxa de juros, sendo que é uma relação negativa entre investimento e taxa de juros. Logo, quando a taxa de juros sobe, o investimento declina. Investimento compõe ZZ. Se investimento declina, ZZ também vai declinar. Tudo bem? Basta se lembrarem disso daqui. Se o investimento declina, a renda, o produto, declinará. Então, aumentou-se os juros, reduz-se a demanda, porque o investimento se reduz, e nós vamos da curva ZZ para a curva ZZ', que é justamente uma redução causada pelo aumento da taxa de juros. Isso significa que aumentar a taxa de juros reduz a demanda, e se reduz a demanda, reduz o produto. Essa, portanto, relação, ela está aqui discriminada, vejam. Antes a gente estava nesse ponto A, aumentou-se a taxa de juros, isso significa uma menor demanda porque o investimento diminui, reduz-se, portanto, o produto de equilíbrio. Vejam, Y', a nova renda de equilíbrio, está bem mais perto da origem. Se está bem mais perto da origem, significa que a renda, o produto, a demanda diminuiu. Essa é a relação IS. Ela mostra a maneira pela qual juros e produto se relacionam negativamente.
são inversamente relacionados. Se um vai para um caminho, o outro vai para o outro. Tudo bem? Feito? Vamos lá, tá? Vejam, a taxa de juros que vem lá do mercado financeiro é a variável explicativa, tá, do comportamento do produto na curva IS. O que eu estou dizendo para vocês? A taxa de juros é quem vai explicar, tá, o comportamento do produto. Tá? A relação IS é isso daqui, beleza? Tá? Esse Y aqui e esse Y aqui, que são a renda, tá? Eles são automaticamente o próprio produto. Por quê? Porque é o produto que gera renda. Então eles são variáveis, tá, que acometem o produto, porém movimentando o próprio nível em que o produto está. Tudo bem? Porque, afinal de contas, se eu saio de um produto de 30 para um produto de 40, isso significa, tá, que a própria renda saiu de 30 para 40. Tudo bem? A taxa de juros, por sua vez, ela vem de outro mercado. Então, ela acaba sendo, tá, a variável que é a variável explicativa. Não é uma variável que vai causar um choque exógeno, tá? Como é, para ficar mais fácil, o gasto do governo, tá? Ou a tributação do governo, ou o que está aqui dentro dessa função consumo, se vocês se lembrarem, a função consumo é C0 mais C1 y menos T. O que é esse C1? É aquilo que a gente chama de propensão marginal a consumir. Isso daqui também é dado, é exógeno, tanto quanto o gasto de governo, tanto quanto a tributação. Tudo bem? A taxa de juros é a variável explicativa do nosso processo de determinação, tá, da renda. Por quê? Porque ela vai juntar os mercados. Tá? O ISLM junta os mercados e a taxa de juros está representando um dos mercados aqui dentro. Quem? O mercado financeiro. Tá? Logo, voltemos aqui para a curva IS. Todo o movimento que acontece nas taxas de juros, aquilo que vem do mercado financeiro, vai movimentar, tá, o produto dentro da curva IS. Pois bem, e se acontece um choque, por exemplo, de gasto do governo? Quando isso acontece, essa variável é exógena ao nosso modelo, tá? Quando isso acontece, a gente desloca a própria curva IS. Tá? Então vejam, quando a gente tem um choque de taxa de juros, o deslocamento acontece na curva IS. Quando a gente tem, tá, um choque de uma variável exógena, por exemplo, um aumento, tá, da arrecadação, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, a arrecadação aumenta. Isso significa, tá, que o nosso C y menos t vai sofrer um choque. Qual é o choque? Bem, se a tributação aumenta, a renda disponível para o consumo vai diminuir. YD, renda disponível. Se a renda disponível para o consumo diminui, o consumo cai. Se o consumo cai, o que acontece com a curva IS? Ela diminui. Tudo bem? Por que eu desloquei a curva? Bem, porque aconteceu um choque numa variável exógena. Se fosse a taxa de juros que estivesse se movimentando, a gente mexeria na curva IS. Quando a gente tem um choque de uma variável exógena, por exemplo, a política fiscal, o que é isso? Tributação ao gasto do governo, a gente desloca a curva IS, porque ela é uma variável exógena. Beleza? Vamos pensar por outro caminho. Aumentaram-se os gastos do governo. Se aumentaram os gastos do governo, a gente já sabe, tá, que o gasto do governo tem uma relação positiva com o produto, logo o produto vai aumentar. Ah, não sei como que o gasto do governo tem uma relação com o produto. Lembrem da relação IS. A relação IS me diz que o produto vai ser igual ao consumo, que é definido pela renda disponível, mais o investimento, tá, que por sua vez envolve a renda e o nível dos juros, mais o gasto do governo. Veja esse sinal positivo. Significa que o governo, ao gastar mais, sinal positivo, ele impacta positivamente a renda. Logo, esse tracejado aqui, a curva IS, responde positivamente.
tudo bem? Ela aumenta, né, ceteris paribus, o nível de renda, como representado por essa variação da IS para cima, duas linhas, porque senão a gente tem a mesma variável nesse pontilhado, e essa diferença aqui justamente aconteceu por causa do aumento do gasto do governo. Mas vejam, como não é a variável taxa de juros, que está dentro do ISLM, tudo bem? É uma variável G, que não está representada aqui dentro, portanto ela é exógena, ela é fora do gene, fora do sistema. Tá? O deslocamento acontece na curva. Opa, o deslocamento acontece da curva. Tá? Se fosse uma variação da taxa de juros que está dentro do nosso sistema, aí sim nós teríamos uma movimentação na curva. Feito? Bem, e esse é isso. Agora a gente precisa ver o outro lado da história, tá? O equilíbrio no mercado financeiro, a relação LM, tá? Bem, a relação LM é o tópico 4, o último vídeo, tá, disponibilizado, e essa relação LM, ela dá conta do equilíbrio do mercado financeiro, e para que a gente chegue, tá, naquilo que são as variáveis do ISLM, da junção dos mercados financeiros com o mercado de bens, tá? Então, mercados financeiro e de bens, tudo bem? Para que a gente chegue naquilo lá, a gente tem uma só mudança a ser feita. Vejam, aqui na nossa relação LM, essa daqui é a relação LM, tá? Eu não vou falar muito dela porque a gente já trouxe da última aula. Vejam, nós temos aqui o Y com um detalhe, tem um cifrão. Por quê? Porque esse Y é o PIB, a renda, tá, nominal. Tudo bem? O I a gente já tem, maravilha. Vejam, o ISLM é I e produto. Porém, o produto aqui não tem um cifrão. Fábio, mas está escrito renda, porque renda é igual ao produto. Numericamente as coisas são iguais, embora a natureza seja diferente. Eu não vou mais falar disso. Pensem sobre isso. Tá? Já cansei de falar disso. Estou brincando, não cansei. Isso é só para parar aqui um pouco para vocês respirarem e me acompanharem. Vejam, não há aqui, tá, um cifrão. Tudo bem? Pois bem, então eu vou ter que transformar a minha relação LM naquilo que nós temos do ISLM. Tá? Então nós temos aqui o ISLM, e aqui nós temos a renda, o produto, aqui nós temos a taxa de juros. Então eu preciso de alguma forma, tá, tirar o cifrão para que nós estejamos com as mesmas variáveis na LM daquilo que é o ISLM. Tudo bem? Isso é simples. Vejam, como é que a gente transforma alguma coisa nominal em real? Como é que a gente transforma o PIB nominal em real? A gente divide, tá, pelo nível de preços. Então basta a gente multiplicar, tá, ambos os lados por 1 sobre P, porque assim eu vou estar dividindo o PIB nominal pelo P, e quando a gente multiplicar ambos os lados por 1 sobre P, a gente vai eliminar esse cifrão. P é o quê? Nível de preço. Então o preço, tá, se a gente multiplica alguma coisa pelo preço, a gente está com a variável inflacionada. Se a gente divide, a gente deflaciona, a gente tira o efeito de preço. Então a gente chega na relação LM final, que tem o quê? O estoque real de moeda, o nível real de vendas. Lembram? Mercado de bens e serviços é o mercado em que a gente está olhando para as coisas no seu nível real, o que está sendo comprado, o que está sendo vendido. A gente até, inclusive, teve uma videoaula também no tópico 2 sobre a diferença entre PIB, tá, a preços correntes, a preços constantes. É isso que a gente está falando. Isso daqui está o quê? Isso daqui está em nível real. Tudo bem? Preços constantes de algum outro momento no tempo. Então, essas variáveis estão medindo quantidades, efetivamente. E a gente tem o que é a taxa de juros, que é o lado, tá, que o próprio LM define, ao lado do mercado monetário e financeiro. Tudo bem? Monetário e financeiro por quê? Porque moeda, toda vez que é trocada, vira o sistema financeiro. O sistema financeiro é o sistema no qual a gente tem como produto a moeda. Isso daqui é o estoque real de moeda existente na economia. Isso daqui são as razões pelas quais a gente demanda moeda. Tudo isso já foi visto. A gente demanda moeda para fazer transações, tá? E a gente demanda moeda para aplicar em títulos barra, mesma coisa, ativos financeiros. Tudo bem? Então, quando a gente dividiu ambos os lados aqui da nossa relação LM por 1 sobre P,
tá? Melhor, quando a gente multiplicou por 1 sobre P, ou que é a mesma coisa com outros termos, quando a gente dividiu ambos os lados por P, somente P, tá? A gente eliminou o PIB, tá? A renda nominal, e desse jeito a gente tem agora as mesmas variáveis que a gente acabou de discutir para o mercado, tá, de bens, mas naquilo que ele interage com o mercado financeiro, o ISLM. Tudo bem? Então, esse cifrão que a gente viu até agora era o nível nominal do PIB. Então, é o nível inflado pela variação de nível de preço. Quando a gente divide pelos preços da economia, a gente elimina, tá, a componente nominal e passa para a componente real. Inclusive, esse estoque aqui de moeda ofertado na economia é um estoque de moeda que é ofertado em termos reais e que vai ser demandado pelas pessoas, MD, para transações e para aplicações financeiras. Tudo bem? Nós sabemos, tá, que como estamos no curto prazo no modelo novo keynesiano, os preços são fixos. No médio prazo, que a gente vai chegar depois desse vídeo, tá, os preços começam a variar. Mas até aqui os preços são fixos. Por quê? Porque a herança keynesiana no modelo novo keynesiano. Keynes dizia, no curto prazo, os preços são bastante rígidos, tá? Eles mudam muito pouco no curto prazo. Quem é que ajusta? Quantidades. Quando a gente está vendo esse tipo de relação LM aqui, e nós temos um produto real, a gente está falando de quantidade realmente produzida. Tudo bem? Então, guardem isso. Os preços, por enquanto, são fixos. Eles não se movimentam. Tudo bem? Vamos lá, tá? Vamos desenhar agora a nossa curva LM. Aqui a gente tem o quê? Tá? Aqui a gente tem o que a gente viu na última aula. Isso daqui é o mercado financeiro, como ele funciona. Nós temos o Banco Central definindo a oferta de moeda. A gente viu que essa oferta é em termos reais, acabamos de conversar sobre isso. E nós temos os motivos que fazem as pessoas demandar a moeda. Tá? Esses motivos são transações. Tudo bem? Isso daqui então é função do nível de transações na economia e da taxa de juros, sendo que quanto maior a taxa de juros, tá, menos as pessoas colocam a moeda na mão e mais elas colocam a moeda em títulos e ativos financeiros. Portanto, tá, quanto maior a taxa de juros, menos moeda é demandada, menos moeda fica na mão das pessoas, menos liquidez, tá, vai ficar na mão das pessoas. Por isso que a relação MD, demanda por moeda, é negativa. Mas como assim, Fábio? Quando a taxa de juros as pessoas demandam menos moeda? Sim, porque demanda de moeda significa moeda na mão. E quando a taxa de juros está alta, as pessoas, obviamente, tá, não vão querer moeda na mão. As pessoas vão querer moeda nos títulos. Então, se a moeda das pessoas está no título, se a riqueza das pessoas está na forma de títulos, as pessoas não estão com moeda na mão. Por isso que a demanda de moeda é negativamente relacionada à taxa de juros. E a oferta de moeda, por sua vez, é definida exogenamente pelo Banco Central. O Banco Central fala, a oferta é essa e pum, coloca ali. Tudo bem? Daqui a gente vai derivar a relação, tá, LM, a curva LM. Tudo bem? E o que a gente vai fazer? Vamos, tá, trazer o impacto do mercado de bens, tá, sobre o mercado financeiro. Como a gente traz esse impacto? Movimentando a renda das pessoas, o que implica que as pessoas farão com maior renda mais transações, tudo bem? Toda vez que a renda aumentar, né, a renda aumentou, a demanda por moeda aumenta. Como é que a gente enxerga isso? Sigam as setinhas, tudo bem? A renda aumentou, a demanda por moeda para transação aumenta. O que acontece com a taxa de juros? Ela saiu, tá, desse nível I, e vejam, a nova demanda por moeda determina esse nível I' maior de taxa de juros. Logo, qual é a relação, tá, que nós travaremos, tá, entre taxa de juros e renda? Ceteris paribus. É uma relação positiva. Por quê? Mais uma vez, aumentou a variável que está explicando, tá, o comportamento da demanda por moeda, aumenta
o nível de transações na economia e as pessoas precisam de moeda para isso, tá? Quando isso acontece, as pessoas estão disputando o mesmo volume de moeda existente, né, uma mesma oferta de moeda existente, o que resulta no maior preço da moeda que existe. O que é isso? Maior taxa de juros. Tudo bem? Então, vou trocar os termos. Aumentou a renda, aumenta a demanda por moeda. Ceteris paribus, quer dizer, a oferta de moeda não aumentando, tá? A taxa de juros se eleva. Portanto, a relação LM é positivamente inclinada. Qual que é essa posição? O que é positivamente inclinado? Maior renda, produto, implica maior taxa de juros. E a explicação vem do produto para a taxa de juros. E olha que interessante, qual que era a relação IS? A relação IS, tá, vinha de maior taxa de juros, o contrário, implicando menor produto. Por quê? Tá? Porque nós temos com maior taxa de juros, menor investimento. Logo, tá, a curva LM é justamente, né, o lado real, mercado de bens, impactando, né, o mercado financeiro. E a curva IS é o mercado financeiro impactando o mercado de bens. A única coisa que difere é o sentido da relação entre juros e produto. Tá? Por quê? Porque desse jeito, tá? Desculpa, porque desse jeito, falhou aqui. Porque desse jeito a gente tem a curva IS negativamente inclinada, vejam aqui, e nós temos a curva LM positivamente inclinada, vejam aqui. E aqui nós temos, tá, os equilíbrios, tudo bem? A gente vai chegar nisso de novo, eu só queria não perder o grande finale, tá? Que eu fiz todo aqui um caminho já para trazer o ISLM. Mas antes de chegar no ISLM efetivamente, ele já está chegando, eu prometo, a gente vai fazer os deslocamentos da curva LM. Tá? Então vejam, dado o nível de produto, que é o que explica, tá, no sistema, que é que explica dentro da nossa relação as variações, tá, da taxa de juros, se a gente movimentar uma variável exógena mais presente na LM, qual é? A oferta de moeda, porque os preços por enquanto não variam, lembre-se disso, acabei de falar. Se a gente variar a oferta de moeda, como é que a LM, tá, varia? Tudo bem? Bem, a oferta de moeda impacta a LM, é óbvio, está aqui. Mas ela não é a variável explicativa, tá, da LM, que é o nível de renda. Tá? Então, se o Banco Central, por exemplo, aumenta M, dado P, como é que a LM se desloca? Bem, isso vai impactar numa expansão monetária. Então, a LM ela vai representar um aumento, tá, da circulação de moeda, o que reduz a taxa de juros. Tá? Então a gente tem um impacto positivo sobre a LM deslocando a LM, porque a oferta de moeda impacta a LM, tá? Mas não é a variável explicativa da LM, que é qual? Renda. Tá? Se o Banco Central faz uma política monetária de contração, contracionista, ele reduz a oferta de moeda e ele faz, portanto, uma redução da quantidade real de moeda em circulação, o que vai fazer com que, ceteris paribus, a demanda de moeda, tá? Ela não está se movimentando agora, quem está se movimentando é a oferta. Então, quando a oferta de moeda se reduz para dada demanda, aumenta a taxa de juros. Logo, a gente sai, tá, para essa taxa de juros em linha. No primeiro caso que nós estudamos, tá, aqui são duas linhas, então aqui é e duas linhas. No primeiro caso, a gente colocaria uma taxa de juros menor. Nós não marcamos a taxa de juros porque não tem aqui efetivamente a curva IS, mas já está a representação do que causa deslocamentos da LM. O que é que causa deslocamentos da LM? Tá? Variação do estoque de moeda. Quem é que faz isso? O Banco Central, tudo bem? Porque ele controla fora do sistema essa variável. Pois bem, tchanã! Agora o nosso grande final, já desenhei para vocês. Está aqui o modelo ISLM desenhado. Não tem mais nada.
para falar para vocês, é só uma síntese. Vamos lá. Tá? A relação IS define o mercado de bens ou o lado real da economia e mostra como é que a taxa de juros, afetando o investimento, afeta o produto. A relação LM é o sistema monetário e financeiro, e o sistema monetário e financeiro é aquele que tem a moeda como produto, como objeto. E esse sistema monetário e financeiro, tá? Ele define a taxa de juros. Então aqui o que a gente observa é como o mercado de bens, ou como o produto, a renda, afeta, tá, a taxa de juros. No caso do mercado de bens, ele define o produto. Então a gente lá vê como é que a taxa de juros que vem lá do mercado financeiro, ou como o mercado financeiro afeta a confecção, tá, do produto. Juntos, ISLM mostra o equilíbrio, tá, todos os pontos de equilíbrio de taxa de juros e produto, de mercado de bens, lado real, mercado financeiro, lado financeiro da economia. Então isso daqui mostra todas as relações entre taxa de juros e produto de equilíbrio, como o mercado financeiro e lado real, tá, se afetam mutuamente. Feito? Dois exemplos para vocês, tá, para a gente terminar. Vejam, peguemos aqui, tá, e vamos medir a maneira pela qual o governo pode afetar, tá, o produto de equilíbrio e a taxa de juros de equilíbrio. Tá? Então, no nosso primeiro exemplo, a gente vai promover um aumento da tributação. Tudo bem? Um aumento da tributação, a primeira pergunta no nosso método de pensar é: como é que o aumento da tributação impacta, por um lado, a curva IS? Bem, nós temos, tá, aqui na curva IS que a tributação está aqui, ela tem uma relação negativa com o consumo, claro, tem uma relação negativa com o produto, tá? Então, toda vez que a tributação aumenta, a gente reduz o consumo, o que, ceteris paribus, vai reduzir o produto de equilíbrio. Tudo bem? Isso daqui, portanto, vai trazer, tá, a nossa curva IS para baixo. Tudo bem? Isso daqui faz com que menos demanda possa ser feita na economia. Tá bem? Então a gente caminha para cá. Tá? Veja, a gente tem uma curva IS que vai se reduzir por conta da maior tributação. Pois bem, como é, tá, nosso método de pensar? Primeiro eu pensei na IS, segundo eu vou pensar na LM. Como é que a tributação afeta a LM? Bem, a tributação não afeta diretamente a LM. Por quê? Veja aqui, cadê a tributação? Tá? A tributação não está aqui. Né? Ah, Fábio, mas a tributação afeta a renda. E a renda está aqui na LM. Sim, aí já é qual modelo? ISLM junto. Tributação diminui a renda. A renda, por sua vez, implica a demanda transacional de moeda. Só que a renda, demanda transacional da moeda, são variáveis explicativas que compõem a nossa relação LM. Então vejam, tá? O que vai acontecer com a demanda por moeda? A demanda por moeda cai, porque o produto do país caiu. Tá? Mas a demanda por moeda, ela está aqui definida, tem como variável explicativa o próprio produto. Então, vejam, está dentro do LM. Tá? Como é que eu represento isso? Não é um choque exógeno, é isso que eu quero chamar a atenção. Vejam, tá? A gente já teve representado aqui uma redução, tá, na demanda por moeda, que vai se refletir em quê? Dentro do ISLM, isso daqui se reflete numa redução de quem? Tá? Então a gente tinha uma taxa de juros de equilíbrio aqui, tá? A gente partiu dessa taxa de juros e a gente vai chegar nessa taxa de juros. Esqueçam isso daqui. Ó. A gente vai chegar nessa taxa de juros de equilíbrio menor. Por que a taxa de juros de equilíbrio é menor? Porque reduziu a demanda por moeda e essa demanda por moeda reduziu para um dado estoque de, né, oferta de moeda. Quando a demanda por moeda se reduz para um dado estoque mantido de moeda, tá, de oferta de moeda, o que vai acontecer com o juro?
o juro vai cair. Olha aqui, o juro caiu. Tá? Por que eu não desloquei a curva LM? Porque demanda transacional por moeda, tá? Esse Y aqui é a variável explicativa da relação LM. Vou trocar em miúdos. É a maneira pela qual o mercado de bens afeta, entra, é inserido no mercado financeiro. Tudo bem? Tá? A gente vai falar muito sobre isso sempre, então sei que é um primeiro contato, não precisem se afobar, tá? Tem uma última coisa que a gente pode discutir aqui. Vamos entender a composição da demanda, né? A composição da demanda, no final das contas, vejam, a gente tem um menor consumo, que está dado pela menor renda, tá? A gente vai ter, tá, um menor Y, esse menor Y afeta o investimento com menor venda. Então aqui o investimento, tá, vai ser afetado negativamente. Tudo bem? Então aqui eu estou observando o investimento. Porém, tá, risquem isso daqui. Porém, há uma menor taxa de juros, o que por sua vez afeta positivamente o investimento. Então, por um lado, menor renda causada pela maior tributação, tá, acabou levando ao menor nível de venda, o que desestimula o investimento. Por outro lado, tá, a menor taxa de juros que vem por conta da menor demanda transacional por moeda, acaba fazendo com que o investimento seja estimulado. Então, por um lado, por uma de suas determinantes, o investimento está sendo desestimulado. Por outro, tá, o investimento está sendo estimulado. O resultado final nós chamamos na economia de, esse termo é ótimo para vocês, tá? Quando vocês estiverem fazendo análise e as variáveis estiverem com um resultado que a gente não consegue dizer exatamente qual é. Tá? A gente tem um resultado aqui que é um ponto de interrogação, porque ele é, por um lado, estimulado, por outro é desestimulado. Qual é o nome disso? Ambíguo. Resultado é ambíguo. Tudo bem? Tá? Então, essa foi uma política, se a gente tem uma política de aumento de tributação, é uma política de consolidação fiscal, de constrição fiscal ou de ajuste fiscal. Beleza? Vamos para o outro lado, tá? Vamos fazer um segundo exemplo, e nesse segundo exemplo eu vou desenhar tudo para vocês, que aí fica mais fácil de vocês acompanharem. Nesse segundo exemplo nós temos quem? Renda, por um lado, nós temos o que do outro lado? Tá? Taxa de juros, então isso daqui é mercado financeiro e mercado de bens juntos, então é o ISLM. Aqui eu tenho uma curva que relaciona positivamente renda com taxa de juros, é a curva LM, e eu tenho aqui uma outra curva que é a curva IS. Eu sei que ela está mal desenhada, não se preocupem, é a dificuldade de usar a lousa digital, que relaciona a taxa de juros, tá, inversamente com o produto, portanto, maior taxa de juros, menor produto. O que a gente vai fazer agora nesse segundo exemplo, tá, é um choque monetário. Tudo bem? Então a gente vai aumentar a oferta de moeda da economia, tá bom? Então olha só, choque monetário, como é que o choque monetário afeta a IS? Tem alguma coisa aqui imediatamente trazendo o M? Não, tá? Então a IS não vai se deslocar. A IS só vai ter algum efeito quando a gente juntar IS e LM. Por sua vez, vejam, tá? A gente tem aqui, ó, dentro da relação LM, este M não é a variável explicativa, que é Y, mas é uma variável que afeta, tá, a relação de equilíbrio do mercado financeiro. De que forma? Nós aumentamos a oferta de moeda, portanto, a gente tem, tá, uma LM expansiva. Uma LM, vejam, aqui eu tinha a minha taxa de juros inicial, e agora, com maior oferta de moeda, desculpem, tá? Então o desenho está ruim. Com a maior oferta de moeda, a gente vai para uma taxa de juros menor. Pois bem, nós acabamos de representar o choque que o governo dá via política monetária expansionista. O que é isso? Aumento de oferta de moeda. Tudo bem? O governo foi lá e comprou o título dos bancos e passou para eles moeda,
pegando esses títulos para si, colocou moeda na economia. Pois bem, fizemos a primeira pergunta, como afeta IS? Não afeta, porque M não está lá dentro da relação IS, tudo bem? Como é que afeta a LM? A segunda pergunta que nós fazemos. Né? A segunda pergunta que nós fazemos, ela vai ser respondida com o movimento da curva LM e não na curva LM, porque a gente teve um choque exógeno de aumento de oferta de moeda feito pelo Banco Central, e quando aumenta a oferta de moeda, ceteris paribus, né, isso significa que a gente vai ter o maior volume de moeda ofertado para uma dada demanda por moeda. Quando há um aumento de oferta para uma dada demanda, cai o preço. Qual é o nome do preço da moeda? Taxa de juros, está aqui. Tá? A taxa de juros, eu sei que está péssimo o desenho aqui, mas ela está aqui representada, tá? Ela se reduziu. Tudo bem? Beleza? Agora a gente olha, tá, como é que o ISLM é impactado. Pois bem, menor taxa de juros está dentro da relação IS. Se está dentro da relação IS, a gente vai precisar entender como é que se tem um movimento na própria relação IS. Se a taxa de juros é menor, quem é que responde? O investimento. Como? Aumentando. E quando o investimento amplia, o que acontece com o produto? O investimento está aqui, né? Ele tem uma relação o quê com o produto? Positiva, então o produto aumenta. Vejamos. Eu não preciso movimentar a curva IS. Esse movimento aqui da curva LM já levou o produto, tá, de Y inicial para esse Y'. Logo, o movimento acontece na curva, tá, IS, porque a taxa de juros é a maneira pela qual, tá, se explica o impacto do mercado financeiro no mercado de bens. O que aconteceu no mercado financeiro? Expansão da oferta de moeda. O que isso causa? Menor taxa de juros. Aqui a juro menor traz o mercado financeiro para dentro da relação IS. Vejam, aumentou o produto de equilíbrio da economia. E esse produto de equilíbrio da economia aumentou porque quem aumentou na composição da demanda? O investimento. Tudo bem? E aqui, no processo da economia, maior renda já vai aumentar também o consumo, tudo bem? Logo, vejam, tá? A gente tem aumento do investimento causado pela redução da taxa de juros. Quando o investimento aumenta, a renda aumenta, isso daqui, por sua vez, vai de novo reproduzir o efeito multiplicador, tá? Maior investimento, mas a gente também vai ter maior consumo. Logo, em termos de composição da demanda, a gente tem maior investimento e maior consumo, tudo isso provocado pelo quê? Pelo choque na oferta de moeda lá no sistema financeiro, que impactou o mercado de bens, o ponto de contato, taxa de juros. Tudo bem? Então, nesse segundo exemplo, nós temos uma política monetária o quê? Expansionista. E o resultado final é que nós temos um juro menor, tá, e um produto maior. Ceteris paribus sempre. Tudo bem? E o preço? O preço é fixo. Tá? Eis o ISLM. O que é interessante dele? Vejam como ele sintetiza, tá, as variáveis macroeconômicas dos mercados financeiro de bens de uma forma super simples, como todo modelo precisa ser super simplificado. Então, isso daqui traz para a gente uma forma de a gente rapidamente, tá, analisar a realidade quando a gente está interessado em fazer isso. Então, usem isso daqui como um imenso atalho para que vocês possam pensar, tá, e analisar a realidade macroeconômica de qualquer lugar que vocês quiserem, de qualquer país, de qualquer economia que vocês quiserem. Sempre pensando, como é que impacta IS? Primeira pergunta. Como é que impacta, tá, LM? Segunda pergunta. Aí vocês olham as variáveis que estão ali, quem é que está se movimentando. A gente acabou de fazer uma política monetária expansionista e primeiro fizemos uma política fiscal contracionista. Tá? Então vocês vão olhar como é que impacta IS, vejam as variáveis, tá? E vejam o que foi que o governo mexeu. Se tá, a variável que o governo mexeu está dentro de uma das duas, será esta que primeiro se movimentará. Vocês já sabem, tá? Sistema monetário e financeiro é política monetária. Então a gente vai falar de moeda e Banco Central. Lado real da economia, tributação e gasto do governo. Então a gente está falando de política fiscal. Automaticamente vocês já podem trazer isso nesse grande atalho, nessa grande caixinha de ferramentas que é o ISLM. O que afetou o IS e o que afeta o LM? O que afeta ambos?
tá? Como é que a gente tem, no final das contas, produto e taxa de juros, que é o resultado dessa junção dos mercados monetário e financeiro com o lado real, LM com IS. No final, como é que fica a composição, tá, da demanda do país? É isso, modelo ISLM, chegamos ao final do curto prazo, tá? A partir do próximo vídeo, a gente vai falar sobre o médio prazo, e aí os preços vão se movimentar. Um abraço!